Se a abertura dos 6 selos anteriores foram importantes, imagine a abertura deste 7º, pois dele vêm as 7 trombetas. E em seguida, as 7 taças da ira de Deus. Assim, este 7º selo abre um leque de acontecimentos ainda muito mais importantes do que os anteriores. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora são 48 avos do dia. Neste caso, é um ano, visto que o ano bíblico é contado como ano lunar, de 360 dias. Chegamos a 7 dias e meio, isto é, esta meia hora corresponderia a 7 dias e meio. Acreditamos então que no 7º selo, o Senhor Deus, em sua infinita longanimidade, dá mais 7 dias e meio de prazo para que as pessoas possam se voltar para Ele. Muitas vezes achamos que a justiça divina demora muito, mas a verdade é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso, aguarda pacientemente que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Tudo indica que este outro anjo seja o Senhor Jesus Cristo, pois há fortes argumentos que comprovam isto, especialmente quando se faz um paralelo com o sumo sacerdote de Israel. Os termos "as orações de todos os santos" se referem às orações de todos os convertidos de todas as épocas. Daí a razão dos juízos de Deus. Mas por que este sacrifício de orações dos santos de todos os tempos, oferecido com incenso, é realizado justamente antes do momento em que serão tocadas as 7 trombetas de juízo? Fazem isto como um ato de adoração, na confiança de que o Senhor está disposto a respondê-los completamente. Por isso também nenhuma oração que tenha como motivo o reino e a vontade de Deus ficará perdida ou cairá no esquecimento. E o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O fogo do altar é o fogo do sacrifício que consome. Significa, portanto, juízo. E é justamente ele que é lançado sobre a terra. Os juízos da abertura do 7º selo trazem consequências tão terríveis e inimagináveis que chegam a ser divididos em trombetas. São também 7 reis, dos quais cairão 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. O Papa Bento XVI anunciou a renúncia do cargo de chefe. O último a fazer isso foi Gregório XII, em 1415. Como diz a profecia, este durou pouco. Alguns dias depois, um meteorito caiu em uma zona povoada da região russa dos Urais, onde deixou muitos feridos e causou pânico entre a população.
Ele se movimentava a uma velocidade de 30 km por segundo. Alguns cientistas relacionaram a queda com o asteroide, que passou na sexta-feira, dia 15, a apenas 27 mil quilômetros da Terra, a maior aproximação registrada de um objeto cósmico perigoso ao nosso planeta. A Bíblia fala de uma grande estrela que cairá ardendo como tocha sobre a terça parte dos rios, matando muitas pessoas. Os sinais já são visíveis. Fatos marcantes estão acontecendo diante da humanidade. Acreditamos que cada sinal é uma oportunidade para aqueles que ainda não se entregaram a Deus venham se converter de fato. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.